Imagina um mundo onde o Jiraiya, o Sannin lendário, mestre do Naruto e o ninja mais único da Vila da Folha, aceita o posto de Hokage. Aquela mesma proposta que ele tinha recebido, sabe, depois da morte do terceiro Hokage, o Hiruzen, e ele recusou e mais tarde ele mesmo indicou a própria Tsunade no lugar. Mas e se ele tivesse dito sim? Hoje, rapaziada, vamos explorar como isso mudaria o destino da Vila da Folha, do Naruto e até o final trágico que o Jiraiya teve na sua missão final. Vamos começar pela origem de tudo. Depois da morte do terceiro Hokage, a vila estava muito destruída. O Orochimaru tinha invadido e atacado tudo, e a consequência disso é que muitos ninjas estavam feridos, outros estavam mortos, ou seja, estava tudo um caos. Só que os conselheiros precisavam de uma nova liderança para arrumar tudo isso. Além de que, sem um líder, as outras vilas podiam ver a Vila da Folha indefesa nesse momento. E para reparar isso, eles viram o Jiraiya nesse momento como nome ideal, tipo um Sannin lendário, respeitado, forte e ainda por cima com contatos por todo mundo ninja. Só que o Jiraiya recusou. Ele disse que não estava à altura desse posto, que ele não era esse tipo de homem que poderia se sentar em um trono. Mas e se ele tivesse aceitado? No primeiro momento, assim, o impacto ia ser imediato, porque diferente da Tsunade, que teve que ser encontrada e levada à vila, aqui não, o Jiraiya já estava na vila. Ou seja, a reconstrução da Aldeia da Folha teria começado mais cedo, e ainda com a influência do Jiraiya pelo mundo, ele poderia reunir alguns aliados poderosos que ele conhece para reforçar as defesas ao redor da vila, e até antecipar ameaças como, por exemplo, a Akatsuki. E seguindo nessa mesma linha, como Hokage, o Jiraiya teria acesso total às informações da Anbu, dos espiões e das investigações internas. E isso aqui seria o ponto de virada para a Vila da Folha em relação à organização e a futuras ameaças. Ele talvez descobrisse os planos da Akatsuki bem antes, sabendo de toda a movimentação do Itachi junto do Kizami e até do próprio Nagato. O Jiraiya assim poderia tomar medidas mais proativas e não só ficar de boa na dele. Por exemplo, talvez ele mesmo liderasse uma ofensiva com ninjas que ele escolheu a dedo contra a organização da Akatsuki, em vez de agir sozinho como espião, que acabou custando a vida dele. Mas aí que tá, o Jiraiya não é o tipo de ninja que ficaria preso na sala dele o dia todo. A gente sabe que o Jiraiya sempre foi um ninja de campo, um viajante, e aqui não ia ser diferente. Como Hokage, ele provavelmente organizaria missões estratégicas nas quais ele também participaria e deixaria alguém encarregado da papelada, beleza? E agora pensa comigo, imagina o Jiraiya Hokage recebendo o Naruto de volta depois do retorno do exame Chunin, e esse seria o primeiro encontro, o primeiro contato dos dois. E o Jiraiya ia ver aquele garoto com outros olhos, sabendo do passado dele e de quem ele era filho. O Jiraiya poderia imaginar que ele seria o futuro sucessor dele. E é aquilo, se o Jiraiya imaginaria isso, como líder da vila, ele poderia dar mais atenção à formação do Naruto, sem precisar sair numa viagem por tanto tempo. Talvez o treinamento com os sapos acontecesse ali na própria aldeia, em algum lugar secreto, ou até mesmo o Jiraiya contasse com o apoio direto de ninjas mais experientes, como o Kakashi, o Yamato. Então, o Naruto cresceria mais preparado, mais cedo, por essa confiança que o Hokage estava depositando nele, todo esse suporte que ele nunca teve. E por outro lado, o Jiraiya sabia dessa vontade do Naruto ser Hokage e se provar, e o Jiraiya ajudaria ele com isso. Mas e no caso do Sasuke? Quando o Sasuke decide abandonar a vila, possivelmente a reação de um Jiraiya Hokage seria mais agressiva, porque ele sabia o que o Orochimaru era capaz de fazer, e é por isso que ele não permitiria que só enviasse um bando de garotos ali que acabaram de fazer a prova Chunin sobre a ordem do Shikamaru. Ele provavelmente enviaria o Kakashi como líder, ou até ele mesmo ia sair para tentar impedir o Orochimaru, e talvez dessa vez até derrotar ele. Nesse cenário, o Sasuke poderia ser impedido, ou mesmo que ele escapasse, o Sasuke ia ser caçado com mais intensidade, porque não é uma coisa de só resgatar alguém da vila, alguém importante para o Naruto.
é uma coisa mais pessoal pro Jiraiya em relação ao Orochimaru. E olha que maluco isso. Se o Sasuke fosse resgatado, talvez a Akatsuki, o Tobi, nunca conseguisse tirar vantagem disso. Mas onde a mudança ia ser mais impactante é na saga do Pain. No universo original, o Jiraiya se infiltra em Amigakuri sozinho e lá ele descobre a verdade sobre os 6 caminhos de Pain e sobre o Nagato. E depois daquela luta, ele morre ali sozinho. Mas se ele fosse Hokage, essa missão nunca ia ser sozinha. Por quê? Porque o Jiraiya tinha acesso a todo o recurso da vila, onde ele poderia usar isso a favor dele. Claro que em relação ao Jiraiya, ele nunca arriscaria a vida de outras pessoas, ele se colocaria na frente. E é aquilo, como é algo pessoal pro Jiraiya, um dos discípulos dele tá fazendo essa bagunça toda, ele também se envolveria. Ele teria enviado, por exemplo, uma equipe de infiltração junto com ele, talvez o Kakashi, o Yamato ou até o próprio Shikamaru. E com esse apoio, talvez o Jiraiya conseguisse capturar ou derrotar um dos caminhos do Pain, que é uma coisa que aconteceu, só que talvez ele voltasse vivo, com informações completas dessa vez. E com isso, quando o Pain atacasse Konoha, a vila já ia estar preparada. E nesse cenário é provável que o Kakashi não morresse no ataque, a Tsunade não ia ficar em coma, o Naruto, por outro lado, não ia precisar enfrentar o Pain completamente sozinho, e talvez nem liberar o modo de 8 caudas dele. E o mais da hora aqui, saca só, é que o Jiraiya poderia enfrentar o Nagato, os Pain pessoalmente, ao lado do Naruto, fechando esse arco entre mestre e discípulo de forma mais emocional, só que sem precisar morrer ninguém. Outra coisa que ia sofrer um impacto é na Quarta Grande Guerra Ninja, porque a sobrevivência do Jiraiya ia ter reflexos. Por exemplo, com ele vivo, talvez a reconciliação com Orochimaru pudesse acontecer de forma diferente. Talvez o Jiraiya conseguisse impedir a ascensão do Madara de alguma forma ou encontrar outra solução para o selo da Kaguya. Porque, queira ou não, o Jiraiya é um estrategista, isso não é da boca para fora. O cara é considerado um sábio. Não é porque ele só derrotou o Hanzo da Salamandra e boa. Ele buscou conhecimento em todas as viagens que ele fez. E sendo alguém que conheceu os segredos do mundo ninja como ninguém, ele teria diversas estratégias para cada momento da guerra. Mas agora tem um ponto em relação ao emocional que a gente precisa considerar aqui. Se o Jiraiya tivesse aceitado ser o Hokage, talvez ele não tivesse conseguido, por exemplo, treinar o Naruto da mesma forma intensa que ele fez quando os dois saíram para uma viagem de treino. E a consequência disso é que talvez ele tivesse se afastado um pouco do Naruto para lidar ali com a burocracia de toda a vila. E eu falei antes que o Jiraiya poderia treinar o Naruto dentro da vila. Ok, poderia acontecer, só que esse treinamento pode ser passado para outro ninja também. O Jiraiya passando para o Kakashi, por exemplo, ou até o Jiraiya mesmo fazendo, só que não tendo tanto tempo para treinar o Naruto, ou passar o tempo todo com ele. E é aquilo, nesse caso, ia ser quase inexistente qualquer conexão emocional entre os dois, aquela ligação de avô e neto ou de pai e filho, o Naruto não teria mais. E aí fica a pergunta, sem essa conexão forte, junto da morte do Jiraiya, será que o Naruto teria se tornado o mesmo herói sem aquela dor da perda? Ou também, será que ele teria despertado o modo sábio sem o desejo de vingar o mestre dele? Então, fica essas perguntas porque uma coisa vai levando a outra. Responde aí nos comentários o que você acha. Então, no fim, aceitar o título de Hokage teria mudado o destino do Jiraiya e ao mesmo tempo o destino da própria vila. Ele poderia ter vivido mais, só que o Naruto, consequentemente, não se tornaria exatamente a mesma pessoa. Pode ser que ele não evoluísse tanto assim como ninja ou em relação a poder. Porque, como a gente sabe, em Naruto tudo gira em torno da dor, da superação e do legado. E o legado do Jiraiya talvez só existisse com o sacrifício que ele fez. Mas ainda assim, rapaziada, só de imaginar um mundo onde o Jiraiya vive, governa e protege a vila é uma coisa que todo fã ia gostar de ver, pelo menos eu. O Jiraiya como Hokage seria o conjunto assim perfeito entre força, coração e sabedoria. E talvez o mundo ninja tivesse conhecido uma paz diferente, muito antes da chegada de Boruto. Pra você, o Jiraiya ia ser um bom Hokage ou não? Comenta aí entre os Hokages, ele estaria em que posição de força? Uma coisa é certa, o Jiraiya como Hokage ia ser insano.
Se ficou até o final, brigadão, se inscreve no canal, curte o vídeo e ativa o sininho para mais vídeos de IC. Até o próximo vídeo, valeu gente!